Fala pessoal, retornando aqui com o amplificador classe A que a gente montou, tem vários vídeos deles aí. E agora eu cheguei na parte final, eu dei uma avançada no processo e eu vou mostrar ele agora para vocês já pronto. Mas antes disso eu vou colocar uma parte que eu havia gravado, que é sobre essa montagem dessas placas do pré. Eu gravei e mostrei exatamente como que eram as ligações, tudo como que eu fiz, né? Mostrei antes da instalação. Então eu vou deixar vocês agora assistindo essa parte e depois a gente retorna para eu mostrar o que que eu fiz, o que que eu alterei e para a gente ver como que ficou, tá bom? Retornando aqui com o projeto do amplificador classe A, né, que a gente está montando. É, os últimos vídeos, né? Os dois primeiros vídeos faz tempo que eu postei. Eu demorei para concluir algumas coisas porque tem, né, trabalho, né, tem outras questões que envolvem e o tempo fica bem curto. Então eu quero fazer um vídeo mais curto dessa vez. Eu quero apenas mostrar a finalização. Não vou ficar mostrando muito detalhe, né, mas eu quero finalizar e mostrar para vocês, né, o projeto, né, a, que pé está. Então, eu finalizei as placas de preamp, tanto de fono quanto o preamp principal, né, já estão montadas, já estão instaladas naquela parte de alumínio que eu mostrei para vocês, né. Esta placa é o fono, esta placa é o pré de linha. Então, como vocês podem ver, já está feita a maioria da fiação, né? Para facilitar na hora que eu for, né, fazer a instalação aqui, né? Então, dessa forma já fica mais fácil. Eu quero só mostrar para vocês como que eu fiz, né? Eu prendi aqui atrás, eu tentei simplificar ao máximo, né? Deixar que fique fácil de eu fazer a montagem, porque é complicado, né? Muito fio. Então, dessa forma aqui ficou mais bem organizado. Então, só para vocês verem, né, o fio, esses fios aqui, o branco, o preto e o vermelho é alimentação, terra, tensão negativa e tensão positiva. Então, eles venham direto aqui, ele entra aqui e também nessa outra placa do pré. Beleza? Então, aqui essa parte já está pronta. Esses dois fios aqui, esses fios mais grossos, balanceados, são os cabos que vão no potenciômetro. Então, como vocês podem ver, já está também preparado aqui, né? Terra, né? O sinal que entra e o que retorna de ambos os canais, né? Esses cabos aqui são a entrada do circuito principal de pré-amplificação, né? L e R, como vocês podem ver, também já estão preparados. Não vai focar? Não vai, né? Esse aqui é o L, o vermelho é o R. Esses cabos aqui, eles vão na chave seletora, nesta chave seletora, que já está, né, com o sinal que vem lá do conector do jack de entrada de linha. Aqui eu tive que mudar algumas coisas nessa parte do terra, né, pela questão dos loops de terra. Então, essa parte é bem interessante, né, de tomar cuidado para que funcione de forma correta. Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Os jacks aqui, ele não tem contato com a carcaça, eles estão isolados, né? Esses dois aqui são o fono e este é o de linha. O do fono, ele vem direto na placa do fono, né? Ele vem diretamente nessa placa aqui.
né, ele vai, é este cabo aqui, ele entra aqui, o sinal, então é esses dois cabos aqui, ó, L e R, esses vão lá nos conectores. Toda a parte de aterramento, o aterramento principal vem pela fonte. A fonte faz o aterramento principal, né? Como vocês podem ver aqui, né? Tá ligado nesses dois, né? Aqui e também aqui, ó. Então, a fonte faz o aterramento principal. E todos os cabos aqui também tem o terra, certo? Entradas e saídas. Porém, aqui que está né, o segredo do cuidado de fazer corretamente para que não, para a gente não criar nenhum loop de terra. Aqui é a parte de entrada do sinal e ele vem com o terra, né, como eu mostrei, desse cabo aqui, né? Então o terra vai vir aqui, ele não vai ter contato com nenhum outro terra, ele vai vir diretamente nesta placa aqui e vai interligar, né, com o terra da fonte. Fechou o terra aqui, né? Então deu certo. E depois, quando ele sai do preamp de fono, que ele vai para a chave seletora, olha aqui, ó. O sinal sai com o terra, mas ele vem até aqui e aqui não tem mais o terra interligando. Então o terra ele vai vir aqui, vai vir fazer o trabalho dele de aterramento e proteção, né, e blindagem contra ruídos, mas ele não vai ter outra ligação aqui, tanto para o sinal L quanto para o sinal R. Isso para a gente evitar, né, os loops de terra, como eu venho falando. Mesma coisa acontece na entrada do pré-principal, né? A entrada do pré-principal, né, ele vem direto na chave seletora, que é essa daqui. Então, por isso que tem essa ligação aqui. Esse daqui é o terra de linha, né? Então ele está emprestando o terra do fono. Então ele vai vir aqui com terra, né? Porque esse terra aqui vai estar, como eu já falei, vai estar ligado na placa, ele vai direto na placa. E ele vai fechar o contato com o terra da fonte. Mesma coisa vai acontecer aqui, né? Por quê? Porque o de linha, ele não vai em placa nenhuma, né? O de linha, ele vem direto na chave seletora, que vai fazer a seleção, né? Entre linha e fono. Então, aqui na chave, se vocês prestarem atenção, não tem terra, só tem o sinal. O terra vem até aqui, né, blindado também, da mesma forma do outro, mas ele não passa, ele não tem ligação. Então, toda essa parte de ligação aqui, né, vai ser feita através da placa do fono, que vai interligar, né, os terras. Tudo isso, né, para a gente evitar os loops de terra, aqueles roncos, aqueles problemas, né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu finalizei as placas, eu já parafusei aqui, não coloquei todos os parafusos, organizei. Então agora é parafusar aqui e fazer as ligações, né? Não é tão difícil, né? Mas é algo bem trabalhoso. Por isso que eu fui fazendo bem aos poucos isso daqui, fui bem com cuidado, sem pressa, né? Pra gente evitar problema, evitar de ligar errado, porque depois que estiver instalado ali, é complicado, né, de fazer alguma coisa, alguma alteração. Então, aqui é a entrada principal do pré e aqui é a saída. Essas saídas aqui vai direto para as placas, né, principais, que é do preamp, que já tem, né, os cabinhos aqui prontos, esperando, ó. Aqui, ó. Então, esses cabos são a entrada de áudio, né, então, com o terra, né, sinal e terra. Então, a princípio, instalar essa parte de placa aqui, né? Eu vou ter que soldar algumas coisas antes, eu vou ter que tirar o potenciômetro, fazer a solda dos potenciômetros, né? A parte também da chave seletora, né? Aqui também organizar tudo e também, né, a saída dos prés. E aqui a gente tem a saída para as caixas, né? Esses jacks de cima aqui são
são os jacks, são os conectores, né, que vão para as caixas, que vão lá. Mas ela vai vir aqui também, porque aqui tem uma seleção entre caixas, né, desligado e fone. Então, a princípio eu vou ligar todas essa placa, organizar tudo e fazer um teste para ver o funcionamento, né? Depois que tiver ok, né? Aí eu venho e faço as ligações aqui. Eu tenho que ver os valores dos resistores que eu vou usar aqui, né? Para diminuir o sinal para saída de fone. Essa placa, essa chave é que vai deixar mono ou estéreo, né? Ela vem lá do potenciômetro. Ela só faz um curto entre os sinais LR, né? Junta os sinais ou separa. Aí tem também, né, a parte frontal aqui, que eu também ainda não fiz, não terminei. Mas a princípio é isso, eu vou fazer essa parte, vou montar essa parte da placa, né? E depois, logo em seguida, a gente vem com os testes e se tudo der certo, a gente finaliza de vez, né, esse amplificador. Então, pessoal, dando sequência ao vídeo, né, eu quero mostrar para vocês as mudanças que eu tive que fazer, né. Eu havia mencionado já desde o início do vídeo que eu não tinha certeza, né, do desempenho desse trafo, né, do transformador. E quando eu fiz a montagem, eu tive certeza que ele não ia servir, que não ia dar certo, que ele não suportava a corrente, né, necessária para que tocasse, né, tudo, né, na verdade, porque ele fornecia energia para tudo. Então, assim que eu coloquei ele, ele começou a esquentar muito. Ele funcionou, tranquilo, funcionava, né, mas a tensão dele baixava muito, né? A tensão de saída baixava porque a corrente, né, não suportava tudo. Então, o que que eu fiz? Eu tentei ir pelo caminho mais fácil e mais barato, que foi a compra, né, e a colocação de uma fonte chaveada, uma fonte de 24 volts chaveada. E essa fonte eu usei, né, aqui no projeto para alimentar as duas placas do power, né, necessariamente, né, o amplificador o classe A. Então, essa placa aqui fornece os 24 volts por 5 amperes. Então, depois que eu coloquei essa placa, ficou perfeito. Né, desempenho ideal. Ela é uma placa que tem a voltagem automática, 110, 220, né, 127. Então, ela funciona normal e ela fornece aqui na saída os 24 volts por 5 amperes. Beleza? Essa fonte eu comprei acho que no AliExpress, na Shopee. Foi aí, tipo, uns 50 reais, digamos assim. É uma fonte boa, excelente, porque fonte chaveada normalmente ela causa algum tipo de interferência no circuito, de algum chiado, alguma coisa, porque como ela trabalha em alta frequência, sempre acaba vazando alguma coisa. Mas aqui eu realmente fiquei impressionado porque não causou nenhum ruído, nada, zero, como se eu estivesse usando mesmo a fonte linear aqui. Então não deu nenhum problema. Eu acredito que essa placa de alumínio aqui, que está atrás, né, das placas dos prés, ajude nisso, né? Talvez ela ajude a barrar, né, essa frequência que vem da fonte. Então, quanto à alimentação, ficou perfeita. Aí eu peguei o trafo, mantive ele, né? E usei aquela tensão que ele fornecia, que era de 20 volts, né? 20 mais 20. E montei uma fonte pequena aqui, de 12 positivo e 12 negativo, para alimentar os prés. Então eu nem tirei ele do lugar ali. Já deu tudo certo, funcionou perfeitamente. Então, quanto a isso, né, foi sucesso, não tive nenhum problema. Aqui na frente, né, todas as chaves já instaladas, o painel eu lixei, não ficou exatamente como eu queria. Bem no início ali, depois que eu tinha feito e colocado,
eu havia feito um lixamento e tinha ficado muito bom. Mas aí eu acho que durante a montagem eu acabei riscando ele aqui assim em alguma parte. E aí eu tive que tirar e lixar tudo de novo. Então daí já não ficou muito legal, já não tava com muita paciência, eu acho, porque é bem trabalhoso, né? Fazer tudo isso. Então ele não ficou legal. Ele dá uma visão assim ótima, né? Mas para mim ainda faltou um pouquinho mais. Aqui todas as instalações, né, das chaves. A única chave que eu vou ter que trocar é essa do speaker e fone, né, que faz o chaveamento para jogar para as caixas ou para os fones de ouvido. Ela tá com mau contato nos polos, então às vezes não sai num canal das caixas. Essas chaves, elas não são chaves de uma qualidade grande, assim, elas são as chaves baratas, né, da internet mesmo. Então eu acho que é por isso que não deu, né, já deu esse probleminha já de arrancada. Aqui na saída pro fone, né, o sinal das caixas vem da placa e chega na chave, e a chave que comanda, né, se vai para o fone ou vai para os bornes de saída. Aqui para o fone eu coloquei dois resistores, né, um para cada canal. Se eu não estou enganado, 470 ohms por 2 watts, eu acho, para, né, derrubar a potência aqui para ficar compatível com o fone de ouvido. Beleza? Então, quanto a isso, ficou perfeito. Sobre o aquecimento, esquenta muito, muito mesmo. O Classe A, ele não importa se você está ouvindo a música baixa ou alta, ele esquenta total, né? A potência dele é dissipada no total. Eu cheguei a medir aqui no início, em cima dos dissipadores, eu acho que deu 55 graus. É bastante quente, né? Então ele chega a esquentar toda essa parte, porque como ele é tudo interligado, né? Então ele esquenta meio que total, a frente aqui, chega a dar uma mornada nessa parte frontal, né? Ele ajuda também, né, na dissipação. Mas funcionou perfeitamente, um som legal, um som cristalino, transparente, né, com graves. Então, como vocês viram desde o começo, não tem nenhum tipo de equalização, é só o volume mesmo, né? Não tem nenhum tipo de equalização. Esse aqui é o pré de linha, né? E esse aqui é o pré de fono, que tem regulagem de impedância e ganho, né? Então, funcionou perfeitamente, muito bom, o som legal. É, não dá para ouvir ele no máximo porque ele distorce, né? Ele chega no limite. Então, mas eu acredito que até nos 70, 80% dá para usar tranquilamente, que ele não distorce. Eu fiz alguns testes, eu não fiz nenhuma medição de potência ou medição de mais apropriada, assim, para eu ter informações para vocês aqui. A única medição que eu fiz foi com o osciloscópio, um portátil, eu vi a saída, né, as duas saídas, como que elas estavam, se estavam iguais, e realmente estava. A onda, né, estava perfeita, e a saída, né, com o mesmo valor, aumentava aqui o potenciômetro, e os sinais eles subiam da mesma forma, né, não tem um canal mais baixo ou com defasagem de alguma forma. Então ele ficou bem perfeito, ficou como eu imaginei, né? Então, como eu falei, a potência eu estimo aí nos 6, 8 watts, né, por canal. Eu acredito que seja isso. Aqui a fonte é 24 volts, mas as placas, né, elas são reguladas para 12 volts. Ali a gente regula, tem um trimpote ali, eu acho que lá aparece, né? Que a gente regula ele para metade da tensão. Então acho que era isso. Era só mesmo para eu mostrar para vocês que realmente deu tudo certo, funcionou, ficou legal. Ele ficou pequeno, né? Mas é pesado. Mas ficou bem interessante. Era um amplificador que eu já queria montar, né? Há bastante tempo. Eu alterei aqui o LED, eu coloquei um LED amarelo,
porque à noite ali eu coloquei ele na sala lá e aquela luz azul ficou muito forte. Então eu coloquei um LEDzinho amarelo mais fraco, tá bom? Então eu vou deixar rolando um som aqui, mesmo que seja do YouTube ali, para não ter problema, só para vocês verem como que ficou mais ou menos o desempenho dele, tá bom? Para quem não assistiu os outros vídeos, né, tem aí no canal, vou deixar na descrição todos os links das partes 1 e 2, eu acho, 1 e 2 e 3 talvez, né, para quem chegou agora possa ver desde o início, né, a montagem, o circuito, né, que eu usei, que daí depois eu tive que mudar. Então toda a minha ideia e planejamento estava naquele, né, estão naqueles vídeos, né? Então, é, mais um projeto que deu certo, que foi finalizado. Eu tenho outras coisas em mente agora, tenho mais alguns projetos e quero também trazer mais alguns vídeos para vocês, tá bom? Então, agora fiquem com o vídeo dele. Valeu, abraço!